Meu professor de economia, vídeo 13, os neoliberais e a desigualdade. Ainda hoje existem os neoliberais chucrões que vêm com aquele discurso de que distribuição não importa, o que importa é só crescimento, e que esse discurso está totalmente fora de lugar no Brasil, que é um país de renda média, mas tem problemas graves de miséria igual de país de renda baixa, porque o Brasil tem uma das 10 maiores desigualdades do mundo. Um desses neoliberais ainda chucrões que acha que distribuição não importa nada, o Amoedo, que vocês podem ver figura tirada da página do Facebook Amoedo liberalzão demais. Mas agora, já atualmente, já tem uns neoliberais um pouco mais, que querem ser um pouco mais sofisticados e até mais simpáticos, que estão falando também em combater a enorme desigualdade de distribuição de renda e de riqueza que existe no Brasil. Então vamos discutir o que as propostas desses neoliberais que falam de desigualdade. Normalmente, quando o neoliberal abre a boca para sugerir alguma coisa para reduzir a desigualdade, eles falam em reforma da Previdência, em cobrança de mensalidade nas universidades públicas, em redução do tamanho da administração pública, em redução do tamanho dos servidores públicos. Aí vamos discutir isso ponto por ponto posteriormente. Por enquanto eu só apresentei um resumo disso, então aí posteriormente falar em detalhes qual que é o problema aí de cada uma dessas sugestões. Mas o que é fato é que os neoliberais, quando falam em combater desigualdade, eles colocam todos os holofotes na desigualdade que existe no setor público e fecham os olhos para a desigualdade que existe no setor privado, que é muito maior. É, e para mim, essas propostas aí dos neoliberais para reduzir desigualdade, não é para reduzir desigualdade, é para diminuir o tamanho do setor público. Aí eles falam que é para reduzir desigualdade, porque acham que vão ser vistos como mais simpáticos. E é uma mentira difundida por alguns grupos liberais, como o MBL, que podia muito bem ser chamado de mentira bem longa, que é essa história de que os mais ricos no Brasil são do setor público, aí se quiser desconcentrar renda no Brasil, tem que atacar o setor público. Isso não é verdade, porque segundo até recomendo ler um texto da Rede Brasil Atual, publicado pelo Márcio Postman, dizendo que do top 1% do Brasil, apenas um quarto é composto por funcionário público. E em resumo, quando os neoliberais estão falando aquelas sugestões que eu coloquei para reduzir a desigualdade, o que basicamente eles querem fazer é tirar de quem está no meio, fazer uma distribuiçãozinha tirando de quem está no meio para passar quem está para baixo e deixar o topo aqui intocado. Agora vamos voltar a falar de cada uma das propostas dos neoliberais para reduzir a desigualdade, que é a reforma da Previdência, a cobrança de mensalidade nas universidades públicas, redução do tamanho da administração pública, redução dos salários dos servidores públicos. Bom, primeiro, sobre a reforma da Previdência, é mentira essa história que às vezes se vê difundida na internet, que essa reforma da Previdência proposta pelo Paulo Guedes é para reduzir privilégios, para combater a aposentadoria dos funcionários públicos mais elevados, porque a reforma da Previdência, que atingiu as aposentadorias muito altas do serviço público, já foi feita em 2003. E aí já desde 2013 os servidores já têm um regime próprio, já tem um fundo para aposentadorias mais altas que o teto do INSS, isso já foi resolvido. O que a reforma do Paulo Guedes quer atingir é sim os mais pobres,
principalmente ao calcular para aposentadoria a média de todos os rendimentos e não a média apenas dos 80% mais altos, aí penaliza bastante o pobre que foi elevando de renda ao longo da vida. É por isso eu sugiro ler bastante o que o Fagnani está escrevendo sobre a proposta do Paulo Guedes de reforma da Previdência. Eu acho que são os melhores textos. Agora, sobre a história de cobrar mensalidade nas universidades públicas. Os neoliberais vêm com esse discurso aí que quem estuda na universidade pública é filho de rico, e então por isso seria até socialmente mais justo que eles pagassem. Bom, ora, porra. Primeiro lugar, não é mais filho de rico que estuda em universidade pública. Atualmente, o perfil dos estudantes das universidades federais já é bem parecido com o perfil médio da população brasileira como um todo. E nas estaduais paulistas, embora a renda dos pais dos estudantes seja ainda um pouco mais alta do que a média no Brasil, também já popularizou bastante, já tem muito mais estudantes que cursaram colégio público do que tinha 20 anos atrás. E é estranho quem fica falando que tem que cobrar das universidades públicas porque é lá que filho de rico estuda. São justamente esses que foram contra as cotas, que as cotas conseguiram sim popularizar bastante o acesso à universidade pública sem deteriorar a qualidade. E não seria uma boa solução igualitarista cobrar mensalidade nas universidades públicas, porque aí se fizesse isso, os estudantes pobres teriam só crédito estudantil, e aí eles já começariam a vida profissional com dívida, em contraste com o filho do rico, que aí o pai pagaria e começaria a vida profissional sem dívida. Aí isso vai até contra a igualdade na largada que é tão defendida pela turma da meritocracia. E em relação ao serviço público, eu acho que sim, tem algumas distorções no serviço público. O Brasil não tem muito funcionário público. O Brasil, 12% da força de trabalho no Brasil é composta por funcionário público, enquanto em alguns países da Europa isso é mais de 20%. Mas, de qualquer forma, existem algumas distorções, algumas categorias do serviço público que têm salários excessivamente altos, e aí por isso deve ser combatido sim. Agora, aí que vou apontar a hipocrisia dos neoliberais em relação a isso. Geralmente, as categorias que têm os salários mais absurdos, assim, juiz, procurador, muitos deles ganham acima do teto, que seria o do ministro do STF, porque soma penduricalhos na remuneração, incluindo auxílio moradia. E justamente juiz e procurador são os que estão mais isentos do discurso de ódio dos neoliberais contra o servidor público. E eu lembro que quando Sérgio Moro, quando ainda era juiz federal lá em Curitiba, falou no programa Roda Viva, justificando o fato de ganhar auxílio moradia mesmo trabalhando em Curitiba, eu não vi indignação da turma que adora falar mal dos privilégios do serviço público ficar indignada com Sérgio Moro. Bom, mas aí eu vou dar um pequeno peteleco aí na esquerda. A esquerda também só passou a olhar para o problema dos super salários no serviço público depois de ter ficado com razão indignada com muitos juízes e procuradores por causa da Lava Jato. Mas de qualquer forma, antes tarde do que nunca. E, sim, é necessário, ao pensar em combater a desigualdade, corrigir as distorções no setor público, os supersalários, mas tem que lembrar, a maior parte da desigualdade da distribuição de renda no Brasil, ao contrário do discurso neoliberal, a maior desigualdade está sim no setor privado. Aí, alguém poderia contra-argumentar o que eu falei falando o seguinte: a renda elevada do setor público tem que ser combatida porque vem dos nossos impostos,
Mas agora, renda elevada do setor privado não tem problema, porque isso vem da competência, do empreendedorismo. A resposta é isso, pode até tá parcialmente certo. Nem eu tô pregando índice Gini zero, porque isso não existe em lugar nenhum. Acho que a economia até não sei como funcionaria com índice Gini zero, acho que não seria nem justo, mas assim, eu acho sim que tem que corrigir esse excesso de concentração de renda que tem não só no Brasil, como em muitos outros países em desenvolvimento e mesmo nos países desenvolvidos que está crescendo. E grande parte da desigualdade do setor privado não vem de competência, de trabalho, de empreendedorismo, de inovação. Grande parte pode vir de herança, porque filho de rico vai ser rico, e também do rentismo. Para ganhar dinheiro, basta ter dinheiro, porque aplica e recebe juros, e aí essa renda alta que vem do rentismo também vem dos nossos impostos. Aí o que nós que nos opusemos, nós queremos combater a desigualdade e somos contra o discurso neoliberal, o que devemos propor? Reforma tributária progressiva, ou seja, tirar o excesso de peso dos tributos do Brasil no imposto sobre consumo, que pobre paga proporcionalmente mais, porque pobre consome a maior parte da renda, e colocar mais tributação mais pesada sobre a renda e sobre o patrimônio. Aí, sugestões, né? Reintroduzir o tributo sobre dividendos, que o Fernando Henrique acabou. O Brasil e a Estônia são os únicos países do mundo que não tributam dividendo. Criar uma alíquota de imposto de renda de pessoa física de 40% para incidir sobre rendas superiores a 40 salários mínimos por mês, até porque os 27,5% do Brasil é uma das alíquotas mais baixas do mundo. Também poderemos pensar em aumentar a alíquota máxima do imposto de herança, que segundo a Constituição atualmente está em 8%, tem estado que só cobra 3%, podíamos pensar em colocar uns 30%. E também pensar em cobrar IPVA de helicópteros, de lanchas, de iates. E aí também as outras propostas, reforma agrária, reforma urbana, para evitar problema de terra ociosa e pessoas sem onde morar, também uma forma de diminuir a concentração de renda antes mesmo dos impostos e transferências é melhorar o poder de barganha dos trabalhadores. E também a taxa de juros, reduzir a taxa de juros, porque se a taxa de juros real for maior do que a taxa de crescimento do PIB, isso inevitavelmente acaba criando uma redistribuição de renda a favor dos rentistas. Então, espero ter colaborado com o debate.